E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Eu queria, nesta manhã, aproveitando esta oportunidade, nesta passagem bíblica, sobre vencendo as tempestades da vida. Eu quero te dizer nesta manhã que para vencer as tempestades da vida é necessário nós depositarmos em Jesus a nossa confiança, a nossa fé. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nesta manhã te apresentamos este Jesus que naqueles dias estava dormindo em uma almofada dentro daquele barquinho que quase iria afundar. Mas os discípulos disseram e acordaram Jesus. A situação começa a ficar desesperadora para os seus discípulos. Não poderia ficar assim, porque nós podemos entender que os homens, os discípulos de Jesus, eles conheciam aquele mar. Se você for nos começos dos evangelhos, a palavra de Deus vai dizer que alguns, a maioria eram pescadores. Então eles estavam acostumados com a situação, com o vento, com o mar, com a fúria da natureza. Mas Jesus dá uma lição para aqueles discípulos e eles aprendem uma lição. Muitas vezes a gente olha para as nossas experiências e parece que é o suficiente para dizer que estamos vivendo bem. Muitas vezes a experiência, você que já chegou a uma idade muito já avançada, já se encontra um adulto amadurecido, e das caminhadas da vida, do dia a dia, da luta, do serviço, do trabalho, do emprego, talvez você já até falou, bateu no peito e disse assim: eu já tenho tantos anos de serviço, já tenho tantos anos de emprego, a minha carreira começou muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas nesses dias eu estou vivendo agora uma experiência e parece que eu não preciso mais de nada. Talvez você já pensou assim, já falou assim, já imaginou assim como era a sua vida. Muitas pessoas se acham porque elas já passaram muitas coisas e agora são pessoas experientes. Assim que estavam os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam tão confiados, mas aquela tempestade, a fúria do mar e o vento que soprou forte foi a causa de dizer para eles que a experiência não é o bastante para dizer que você está vivendo suficientemente bem agora, que você não precisa mais de nada, que você tem uma mente formada, que as suas ideias ninguém pode interromper, que ninguém pode dizer alguma coisa porque você conhece, você é sabedor, você já viveu isso. As tuas experiências parecem que moldou a tua vida e você não consegue aceitar nenhum tipo de opinião. Mas Jesus nesta manhã está te dizendo que as tuas experiências não é o bastante para dizer que você tem Deus, para dizer que você conhece Ele, para dizer que você
serve a Ele e para dizer que Ele mora no teu coração. Eu vou dizer isto para você com toda firmeza e clareza, porque os discípulos de Jesus, eles achavam, porque eram pescadores, eles diziam que eram pescadores, tinham experiência, mas na hora da tempestade, na hora do sufoco, na hora da angústia e na hora daquele mar bravio, eles sentiram dificuldades. Eles clamaram a quem? Eles clamaram a Jesus. Eles pediram socorro ao Senhor. Talvez você já se sentiu assim. Talvez você, com as suas experiências, não quis que ninguém entrasse para te dar um conselho, mas você pediu socorro para Jesus e Ele te socorreu, graças a Deus. E nesta manhã Ele está aqui para te dar mais uma palavra e para te dizer que Ele, só Ele pode acalmar as tuas tempestades. Só Jesus pode trazer paz, bonança, felicidade, harmonia, sossego para a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos disseram assim uns para os outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Glória a Deus. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Sabe por que os discípulos disseram isso? Porque muitas vezes o ser humano, ele bate no peito e diz que ele tem Jesus, que desde o começo ele serve, que Jesus sempre esteve na sua vida, Jesus sempre esteve do seu lado, ele clama por Jesus, ele acha que Jesus está perto dele, que Jesus está abençoando. Talvez você pode estar entendendo que eu estou te constrangindo com esta palavra, mas não. Os discípulos de Jesus, eles estavam acostumados a ver tantos milagres, tantas maravilhas que Jesus tinha operado diante deles. Homens cegos tinham visto, leprosos eram limpos, pessoas que estavam ressequidas, alguns leprosos, algumas pessoas que eram paralíticas andaram diante dos discípulos. Mas naquele dia, naquela oportunidade, os discípulos disseram um para os outros, eles disseram assim: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Sabe o que nós entendemos com isso? Porque muitas vezes, irmão, o ser humano, ele diz que bate no peito e diz que serve a Deus, mas ele nunca faz aquilo que agrada ao Senhor. Ele pensa que ele serve, porque ele desconhece. É nessa hora que, quando ele desobedece a Deus, que quando ele não aceita o seu convite, o homem, ele desconhece Jesus quando ele quer fazer as coisas do seu jeito, quando ele diz assim: a minha vida quem manda é eu. Quantas e quantas pessoas não agem assim? Elas dizem que elas fazem as coisas do seu próprio jeito, das suas próprias maneiras. Ninguém pode interferir na sua vida, ninguém pode dizer nada, porque ela aponta o dedo e pode até tirar a vida. Mas nesta manhã há uma palavra para mudar o quadro da tua vida. Há uma palavra diferente nesta manhã. Não desconheça Jesus. Você diz que está com Ele, você diz que tem Ele, você diz que Ele está dentro do teu coração, mas quando você faz coisas erradas, você desconhece a Ele. Mas nesta manhã, procure fazer coisas certas, procure obedecer a Jesus, procure aceitar a Jesus, procure servir a Ele e caminhar ao lado dele. Porque quando as tempestades vier, Ele vai acalmar as tempestades da tua vida. Ele quer ser participante das tuas caminhadas, das tuas experiências, dos teus momentos de felicidade, de alegria, de satisfação. Ele quer estar sendo participante disto. Mas você diz que, como os discípulos, quem é este? Quando nós procuramos fazer as vontades de Deus, quando nós procuramos obedecer ao Senhor, quando nós procuramos andar conforme a sua vontade, fazer aquilo que agrada a Deus, andar nos seus caminhos, aceitar Ele, passar a viver Ele, passar a servir, nós assim, a partir daí, nós passamos a conhecer Jesus e passamos a ter certeza que Ele está conosco. Louvado seja Deus! Ele quer estar contigo, Ele quer estar dentro da tua vida, Ele quer estar dentro do teu coração, Ele quer ser aquele que vai direcionar a tua vida, aquele que vai mudar os teus desejos e os teus pensamentos para todas as coisas que agradam a Deus, para aquilo que agrada ao Senhor, para aquilo que Deus se agrada em você, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Louvado seja Deus! Nesta manhã Ele te convida para você ter um encontro com Jesus, para que Ele possa andar dentro do teu barco
e guiar a tua vida, mudar a tua história e transformar o teu coração em uma nova pessoa em Cristo.